Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite interessado por parte da ANEM por estar aqui presente, já na vossa 8ª edição do vosso Congresso Nacional dos Estudantes de Medicina. É com muito gosto que aceitei o convite aqui para este Wet Lab, o workshop, cujo título era Getting to Know the Heart. Okay? O meu nome é André Antunes, eu sou cirurgião cardíaco no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e venho aqui falar-vos um pouco sobre o órgão, a meu entender, com mais encanto do ser humano. Esta vontade de Getting to Know the Heart já vem de há muito tempo atrás. Já pelo menos há 5.000 anos atrás, os egípcios consideravam que a alma egípcia estava aqui representada no coração, isto é retratado no Livro dos Mortos, que ele era depois pesado em comparação com uma pena e era, de acordo com esse peso do coração, que se decidia depois a vida no além. Essa vontade de conhecer melhor o coração continuou século após século e temos aqui retratado o órgão do centro da vida, como chamava Leonardo da Vinci. Eu quero é que vocês tenham noção de que estes conhecimentos anatómicos do coração vinham das autópsias, porque qualquer tentativa de intervenção neste órgão, até pelo menos metade do século XX, resultava em quase 100% de morte, porque qualquer abertura das cavidades cardíacas, o doente esvaziava-se em sangue e não havia retorno possível. Ora, isso mudou no ano de 1953 com este casal, John Gibbon e a sua mulher Mary Gibbon, que inventaram a máquina de circulação extracorporal, também chamada de máquina de coração-pulmão. Isto permite fazer um bypass quer à função do coração, quer à função dos pulmões. Basicamente, os cirurgiões, depois de fazerem a esternotomia total, abrirem e suspenderem o pericárdio, fazem, e vocês vão simular depois isso numa das bancas, uma sutura dupla hexagonal, ok? Depois introduzem esta canula arterial, que está aqui, por exemplo, já retratada. Isto é uma canula arterial que se coloca, então, na aorta ascendente, ok? Isto é uma canula arterial pediátrica, quando superam as criancinhas, ok? Depois vamos treinar esta técnica de sutura e canulação. E depois fazem também suturas simples, uma ou duas na aurícula direita. Portanto, isto para colocar as cânulas venosas para permitir a drenagem. Tem aqui então um exemplo das cânulas venosas, ok? Depois vamos simular isto. Basicamente, esta máquina de circulação extracorporal, ao canularmos a aurícula direita, portanto, que recebe o sangue que vem da veia cava superior e da veia cava inferior, vai ser drenado para este reservatório que aqui está representado, ok? Neste reservatório venoso, o sangue depois passa por aqui, que é um oxigenador. Portanto, o sangue venoso é oxigenado, vem depois para estas roletas aqui e é bombeado para a aorta ascendente. Portanto, ultrapassa ventrículo direito, pulmões, aurícula esquerda e ventrículo esquerdo, ok? É isto que é a função da máquina de circulação extracorporal. Vem aqui uma foto da canulação intraoperatória. Portanto, nós depois vamos simular isto aqui, então, numa das bancas. Antes de irmos, como eu vos disse, para a parte da anatomia descritiva cirúrgica do coração, eu quero-vos falar um pouco sobre as áreas de intervenção da cirurgia cardíaca. Uma das principais áreas é a patologia valvular, ok? E, portanto, qualquer uma das 4 válvulas do coração pode ficar doente e precisar de tratamento, qualquer uma sem exceção. Okay? Portanto, quer a válvula aórtica, quer a válvula mitral, tricúspide ou pulmonar. Quero que tenham noção que a principal patologia valvular mais comum e que afeta cerca de 1 em cada 5 doentes acima dos 70 anos é a estenose valvular aórtica. Portanto, isto é um processo degenerativo, okay? Em que a válvula aórtica fica fibrosada, calcificada e isto diminui a área de abertura da válvula. E, portanto, o ventrículo esquerdo vai ter que fazer muita força para conseguir vencer essa obstrução e mandar o sangue para o cérebro e os restantes órgãos e células do organismo, ok? Quando esta estenose aórtica limita realmente muito a abertura e o ventrículo esquerdo mal consegue mandar o sangue, as pessoas desmaiam, têm síncopes, ok? Antes disso, têm os tais prodrómicos das tonturas, ok? Podem ter ângor devido à hipertrofia ventricular esquerda que é desenvolvida e isto dá morte súbita, ok? Quero que tenham noção que é a patologia valvular mais comum, a estenose valvular aórtica.
e não existe nenhum medicamento para tratar a estenose valvular aórtica. Portanto, o único tratamento possível é chegar lá, retirar a válvula e pôr uma prótese. Ok? As primeiras próteses a serem desenvolvidas foram as próteses mecânicas. Tem aqui vários exemplos e o que é que vão passando entre vocês. Portanto, isto à medida que o tempo foi evoluindo, passámos de próteses unidisco para próteses bidisco. Ok? Depois, o único problema destas próteses, que têm uma durabilidade, digamos que eterna, é que, como é material estranho ao nosso organismo, o sangue, ao passar lá, vai trombosar, vai coagular. Ok? Portanto, estes doentes que têm uma prótese mecânica têm que estar a tomar um anticoagulante o resto da vida. E o anticoagulante indicado aqui é o Varfin. Está bem? Depois, com o passar do tempo, então, foram desenvolvidas as próteses biológicas. Inicialmente, as próteses porcinas, feitas então de porco, ok? Tem aqui uns exemplos, podem ir passando para ver, ok? E qual é o verdadeiro calcanhar daqueles destas próteses porcinas? É a sua durabilidade, portanto, enquanto que as próteses mecânicas, digamos que estão indicadas para doentes com idade inferior a 65 anos ou 70, mas a tendência agora são os 65 anos, as próteses porcinas as próteses biológicas estão indicadas já para idades muito mais superiores, porque a prótese pode degenerar e é para evitar uma nova intervenção cirúrgica, está bem? Então, depois com o evoluir da tecnologia, em vez de se fazer através de pericárdio, através de porco, ok? Passou-se a utilizar pericárdio bovino. Então, temos aí um exemplo. O pericárdio bovino é este material, ok? Depois vocês podem ver até. E tem aqui vários exemplos, então, de próteses de pericárdio bovino. Também aqui retratados nestes simuladores, está bem? Depois, podem-se depois aproximar para ver. Temos aqui estes dois. Mais recentemente, na tentativa de evitar cirurgias cardíacas, digamos que mais demoradas, foram desenvolvidas estas próteses em que basicamente são rapid deployment, ou seja, de entrega rápida e que não precisam de suturas, ok? Portanto, são sutureless. Isto são próteses, temos aqui, este género de próteses, são, digamos que, comprimidas aqui, ok? Depois vamos simular isto. Isto é o modo de entrega, em que elas ficam aqui todas comprimidas, está bem? Depois num coração vamos largar na aorta e são dilatadas depois com este dilatador aqui, em que nós empurramos e elas dilatam e ficam lá entregues, ok? Depois vamos simular isso. Obviamente que cada doente tem próteses de tamanhos diferentes. Nós precisamos saber qual é exatamente a prótese, o tamanho da prótese que vamos pôr, o anel valvular, ok? E isso é conseguido através dos diferentes medidores. Também cada prótese tem os seus próprios medidores, ok? Agora, mais recentemente, e no sentido de sermos menos agressivos para os nossos doentes, não sei se já ouviram falar nas TAVIs, Transaortic Valve Implantation, ou seja, isto é uma técnica utilizada sobretudo para doentes mais velhos e com mais comorbilidades, mas aqui a válvula aórtica não é retirada, não é removida como acontece numa cirurgia cardíaca. O que se faz é, ela é dilatada, okay, contra a parede e é libertada então uma prótese. Quer também tenham noção que nem todas as válvulas têm que ser substituídas, elas podem ser reparadas. Okay? A segunda valvulopatia mais comum é a regurgitação mitral. Okay? E a válvula mitral, embora nós possamos colocar uma prótese na válvula mitral, a maioria e a tendência atual é tentar reparar sempre ao máximo. Para isso, nós temos aqui exemplos de válvulas mitrais e com o seu aparelho subvalvular. Ok, podem ver aqui e passar. Usamos diversos tipos de materiais, nomeadamente anéis, ok? Em que passamos suturas então no anel da válvula mitral, isto no caso da insuficiência,
que é para depois reduzir o tamanho do anel e aumentar a área de coaptação dos folhetos e, desse modo, diminuir a regurgitação mitral, ok? Outra área interessante da cirurgia cardíaca é a patologia dos grandes vasos. Isso engloba não só os aneurismas da aorta, como as disseções agudas da aorta ou até mesmo as rupturas da aorta. Vocês devem ter noção que a taxa de mortalidade destas entidades é alta, ok? Portanto, se não for rapidamente diagnosticada e tratada, isto leva à morte dos doentes. Portanto, aqui, a nível dos aneurismas, nós substituímos a aorta ascendente por um conduto de Dacron. E é o que temos aqui neste simulador, que depois vamos fazer, alguns de vocês vão poder fazer, em que cortam aqui a aorta ascendente, ok? E vão anastomosar um conduto de Dacron no lugar da aorta ascendente. Quer tenham noção de que a principal causa de morte nos países ditos desenvolvidos, ocidentais, são os eventos cardiocerebrovasculares. Isto mata mais do que os tumores, ok? Portanto, a nível da oncologia, houve vários avanços. A verdade é que este género de patologia tem uma maior taxa de mortalidade nos países ditos desenvolvidos, por causa do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, do stress associado, etc, etc. O tipo de fatores de risco cardiovasculares é diferente nos países desenvolvidos nos países menos desenvolvidos, ok? E a grande maioria desta patologia coronária é tratada medicamente, sempre com antiagregante plaquetar e uma estatina, ok? Mas a maioria é tratada pelos cardiologistas de intervenção. Portanto, metem esta malha que dilata a placa da troma, ok? Um stent nas artérias coronárias, mas os casos mais complexos e os casos mais difíceis e em doentes com maiores, sobretudo diabéticos, com algumas comorbidades, referenciam para a cirurgia cardíaca. Portanto, a cirurgia de revascularização do miocárdio, ou a cirurgia de bypasses coronários. Aqui podemos utilizar vários tipos de condutos, portanto, quer as artérias mamárias, quer a artéria radial, as veias safenas internas, ok? E nós vamos poder então ter a possibilidade também de simular isso. Quero que tenham noção que este tipo de anastomose usamos fios 8-0. Vocês vão abrir depois estes fios e vão ver o quão fino isto é. Isto é 8 vezes mais fino que os vossos cabelos, para terem noção, ok? Depois vamos ver. E usamos material próprio, fino, em que cada gesto não pode haver aqui grandes variações de movimento, porque senão, quero que tenham noção que as artérias coronárias têm mais ou menos de diâmetro 2 mm. É o diâmetro de uma artéria coronária. O mau vaso tem 1 a 1,25 mm. Agora estão a ver o que é abrir esse vaso e anastomosar algo a esse vaso que tenha 1 a 1,25 mm, está bem? Temos aqui estes condutos, depois podemos simular então aqui bypasses coronários, fazer uma anastomose, ligar um ao outro. Outra área importante que envolve o coração é quando a medicação médica já está, não há mais para otimizar e mesmo assim os doentes têm uma insuficiência cardíaca severa. Nessa insuficiência cardíaca severa existem depois dois tipos. A cirurgia cardíaca pode, digamos, oferecer dois tipos de tratamento. Se tiver idade inferior a 65 anos, e existem alguns critérios de exclusão e podem ser referenciados depois do MUTIC, uma unidade de tratamento intensivo de insuficiência cardíaca, para um transplante cardíaco, ok? Portanto, isto é a maior dádiva que pode existir. Não há dádiva maior do que alguém perder a vida para dar o coração a outra pessoa. É importante ter essa noção e não falar, por exemplo, de ânimo leve quando se fala em transplantação cardíaca. Então, ao contrário da transplantação renal, em que é possível, ou mesmo a hepática, que pode ser a metade do fígado, na cardíaca não há essa possibilidade, está bem? Portanto, vocês veem aqui um coração em insuficiência cardíaca terminal, ou aqui, portanto, como evidente cardiomegália, e até tem alguma substituição dos miócitos por gordura, ok? Ao lado de corações normais, ok? E aqui é quando, no ato da transplantação, o doente está vivo e não tem nenhum coração aqui no mediastino, no pericárdio, ok? Portanto, está ligado à máquina de circulação extracorporal, ok? Aqui uma pequena homenagem ao Christian Barnard, o primeiro a realizar um transplante cardíaco em 1967 na África do Sul. E, para além da assistência circulatória de curta duração, tem a assistência circulatória de longa duração.
Este é o único dispositivo que existe no mercado. Esta brincadeira custa 100 mil euros, só para terem essa noção. Ou seja, isto não pode ser ponderado de ânimo leve. Okay? Eu duvido que algum dos aqui presentes tenha um carro mais valioso do que isto. Okay? Portanto, isto basicamente o que faz é colocado no ápex do ventrículo esquerdo, suga o sangue, ou seja, é sangue que já vem oxigenado, está bem? Portanto, aqui o problema é, isto é um dispositivo de assistência ventricular esquerda, ok? Portanto, o sangue vem oxigenado dos pulmões, mas o ventrículo esquerdo não tem capacidade de bombear e enviar o sangue para os órgãos. Portanto, isto é colocado num ápex, suga, e depois é realizada aqui uma anastomose até à aorta ascendente, ok? E faz a função do ventrículo esquerdo, um dispositivo de assistência ventricular, um elevado, ok? Estes doentes, obviamente, têm que ser bem educados e treinados, porque depois têm que andar com este monitor aqui, que vocês veem, depois vão poder mexer, aliás, podem já passar. Tem aí, em que existe uma driveline, que é esse cabo que aí tem, que vai ter que passar a pele, portanto, para o exterior, que vai ficar ligado aqui a esta máquina onde tem umas baterias, ou seja, de X em X tempo, os doentes têm que tirar as baterias para serem carregadas. Okay? Isto quando começa a ficar sem bateria é um barulho infernal que é para alertar. Já estão a imaginar o que é que acontece se o doente não carregar as baterias, não é? Pronto. Outra área, então, vocês sabem que a arritmia mais comum do coração é a fibrilação auricular. Okay? Existem técnicas para tentar tratar a fibrilação auricular, quer por incisão, quer por crioblação, quer por radiofrequência. E depois, esta é uma área que para mim tem muito encanto, que é as cardiopatias congénitas. O nosso centro em Coimbra também faz muita cardiopatia congénita, é Coimbra e Lisboa, em que basicamente aqui nós mudamos a história natural destas patologias. Portanto, a maioria destas cardiopatias congénitas é grave, a história natural diz-nos que elas vão morrer em curto espaço de tempo e aqui o cirurgião consegue alterar isso. Isto até faz lembrar aqui o quadro do Miguel Ângelo, em que altera completamente o destino e o homem arma-se quase aqui a tocar em Deus. Bem, vamos vestir as batas e vamos pôr então as mãos diretamente nos corações.